eu estar de volta aqui em Jundiaí. Eu me lembro de algumas coisas passadas. Em 1986 eu cheguei em Atibaia, trabalhar na Palavra da Vida, e aí conheci Davi Paulinetti, presbítero da IECA, junto com Maramarque, que está aqui também. E disseram que em Rio Claro tem formol, né? Mas tô velho, viu? Eu me lembro quando Davi mudou para Jundiaí, nos convidou para vir aqui, e nós fomos numa escola, e começou lá, né? E parece que foi outro dia, e já se passaram 24 anos. Por isso que o cabelo está desaparecendo, e o que está ficando está branco, né? Cansado, alguns irmãos viram eu sentado ali, tenho 4 hérnias de disco nessa coluna, que me perturba, e algumas vezes eu preciso desmoronar, que eu não consigo ficar de pé. Mas Deus tem dado saúde e estamos aqui, para a glória de Deus. Eu pensei muito no que falar nesse dia, de ter participado desse início, que mensagem transmitir para vocês. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 9 a 12. E eu coloquei como título A Igreja dos Sonhos de Deus. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 9 a 12. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Muito bem. A Igreja dos Sonhos de Deus. Temos ouvido falar muito sobre a Igreja dos meus sonhos. A igreja que eu sonhei um dia. E por incrível que pareça, não achei ainda. Mas durante toda a vida que Deus tem me colocado na igreja, eu tenho procurado estar na igreja dos sonhos de Deus. E como é essa igreja? Antes de entrar no sermão, eu quero perguntar para você: como é que você se sente, igreja do Senhor? O que é o Senhor para você? Durante 50 anos, há 50 anos atrás, quase 51, eu me casei. Para vocês verem que eu estou velho, né? Já fiz bodas de ouro. E quando eu coloquei a aliança na mão direita, eu falei para a Natalina: nós vamos casar mesmo? Ela disse: não sei, você já deu umas mancadas, né? Se der certo, a gente vai. Eu falei: então, a partir de hoje, nós vamos tomar 2 compromissos para o resto da nossa vida. Ela falou: quais são? Falei: primeiro,
orar pela salvação dos nossos filhos. Ela disse, vamos ter? Eu não sei. Mas se Ele der, nós já vamos começar a orar pela salvação deles. Ela falou, e o segundo? A partir de hoje, todo ano, a gente vai ler a Bíblia de capa a capa. Isso há 51 anos atrás. 51 vezes, com certeza eu já li a Bíblia de capa a capa. Alguns anos, devido ao trabalho, li 2 vezes, outras vezes 3 vezes, então passa de 51 vezes que eu li a Bíblia de capa a capa. Cada vez que eu leio, eu percebo que eu não sei nada. Eu preciso aprender de Deus. Porque eu faço parte da igreja dos sonhos dele. E por isso eu tenho necessidade de ler, de meditar, de falar dessa palavra. Mas, de novo, qual é a cara dessa igreja? Como é a igreja dos sonhos de Deus? A primeira coisa que eu coloquei aqui é a igreja corpo. A igreja de Jesus Cristo não é uma simples e mera organização. Ela é a Assembleia dos Santos, a comunidade dos escolhidos. Ela é a nação santa, sacerdócio real, raça eleita, composta daqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela é a igreja, o corpo vivo de Cristo. O que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, 25 e 26, diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos regozijam. Isso é a igreja corpo. Vocês estão alegres hoje? 24 anos. Já passou da idade adulta. A gente, quando vê os filhos chegando nessa idade, já vai pensando, bom, vai casar, vai ter filhos, eu vou ter neto, né? Então a igreja precisa também ter netos, filhos, bisnetos. Precisa crescer. Porque é uma igreja corpo, trabalha para a união de todos, para a força de todos, para a glória e regozijo dela. Segunda coisa, uma igreja una. Nós cantamos agora há pouco isso, né? A igreja é uma família em que em Cristo somos irmãos. Por isso cantamos, uma só família somos. Ou então, benditos laços são os do fraterno amor. O que a Bíblia fala sobre isso? Efésios capítulo 3, versículo 4 a 6. 3 a 6, digo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age em todos. Eu coloquei aqui Atos, capítulo 2, versículo 44. Diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é essa igreja. Eu gosto de ver a igreja trabalhando. Eu estou lá em Rio Claro desde 2000. E faço parte da igreja presbiteriana lá de Rio Claro. Há 2 anos atrás eu fui jubilado. E pastor jubilado na igreja presbiteriana, não pode mais assinar como primeiro pastor. Eu posso ser pastor auxiliar até morrer, mas pastor não posso mais, porque tem que registrar as coisas no cartório e eu não posso assinar
quem está acima de 70 anos. Mas parece que depois que eu fui jubilado é que eu estou trabalhando. Todo domingo eu estou pregando, todo dia eu estou pregando no Desafio Jovem e não para. Eu não estou numa igreja, estou na outra, estou numa igreja e estou na outra. E vejo algumas igrejas em Rio Claro trabalhando. Tem algumas igrejas em Rio Claro que não faz parte da igreja presbiteriana, mas que trabalham muito bem. Tem uma igreja nazarena que faz uns negócios legal lá em Rio Claro. Eles têm um ônibus cortado e é uma cozinha. E eles saem de madrugada e dão comida para aquelas pessoas da rua. É um trabalho fantástico. E muitas pessoas foram alcançadas com esse tipo de trabalho. Bandidos, viciados, largados, pessoas abandonadas na vida e são alcançadas de madrugada, comendo e ouvindo da palavra. É legal ver isso, é muito bom. E muitas vezes a gente fica de braços cruzados quando deveríamos estar trabalhando. Né? A terceira característica dessa igreja é a igreja cristocêntrica. A igreja é o grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Jesus Cristo está reinando, onde Jesus está no trono, onde Ele é honrado, magnificado, exaltado, amado, onde Ele é reconhecido como primeiro e último, o Alfa e o Ômega, princípio e fim. De novo, o que é Deus para você? O que a Bíblia diz a respeito disso? Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E capítulo 5, verso 23 de Efésios, diz: Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ele é o cabeça da igreja. O que nós temos visto hoje não tem nada de igreja cristocêntrica. Hoje, grande parte das igrejas que estão na mídia não tem nada de Cristo como centro. O que a gente escuta logo de primeiro, assim, aparece bem grande na televisão, é show da fé. Não tem nada a ver de Cristo, é show. E nesse show se vende a fé tão barato. Outros vendem paninho que o apóstolo enxugou o rosto e paga caro. E outro fez mais ainda. Vendeu vassoura para varrer pecado. R$1.000 uma vassoura. Barbaridade. Se isso resolvesse, eu não tinha nenhum pecado mais, né? O que é Cristo para você? Que lugar Ele ocupa na nossa vida? Que lugar Ele ocupa na sua vida? A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja cristocêntrica. É Ele que tem a palavra. É Ele que manda. Quarto, a igreja dos carismas. A igreja é a comunidade onde cada membro não só conhece o seu dom, mas o exercita, energizado pela ação benfazeja do Espírito Santo. Qual é o seu dom? Você tem exercitado? A igreja dos sonhos de Deus é a igreja que tem dons, mas exercita. Pratica. Não está parada. O que a Bíblia fala sobre isso? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. De novo, qual é o seu dom? O que você faz na igreja? Tem alguns que têm muita facilidade de pôr o pessoal de lá de fora para dentro da igreja. É o dom do recepcionista. E por incrível que pareça, tem gente dentro da igreja que tem uma capacidade imensa, um dom tremendo de pôr o pessoal para fora. Esse, quando exerce esse dom, não é a igreja segundo o coração do Senhor e nem o sonho dele. Se o corpo tem vários membros, todos esses membros devem funcionar de acordo para que o corpo viva. Mas se uma parte não funciona, muitas vezes o corpo todo sofre. Seja o seu dom de limpar a igreja, de recepcionar, de fazer um cafezinho que estava tão gostoso. Só que estava sem açúcar, mas estava gostoso. Você está exercitando o seu dom como igreja de Cristo? Quinto, a igreja serva. Por uma igreja serva, entendemos uma igreja que é fermento, sal, luz, bom perfume, que influencia, que ocupa o espaço, que marca a presença. Uma igreja que não é simples espectadora, mas que faz as coisas acontecerem. Uma igreja que não é teórica, mas prática. Uma igreja que incomoda. Você tem incomodado teu vizinho? Pregando o evangelho? Essa é a igreja dos sonhos de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 10, 42 diz assim: e a quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Interessante, quem conhece aqui a Academia de Polícia Militar no Barro Branco? Tem um aqui que conhece, muito bem, né? Uma outra lá. Tem uma frase escrita lá, não tem? Quando a gente entra? Qual é a frase? Irmão, você que é da polícia. Não. Quem não vive... Está escrito lá. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se você está na igreja e não aprendeu a servir, você não está vivendo. E algumas vezes atrapalhando aqueles que querem viver. Essa é a igreja que serve. A igreja que está disposta a ajudar aqueles que precisam. Eu coloquei aqui de propósito. Você tem que ser sal, mas não precisa ser grosso. Alguma gente faz churrasco e põe o sal grosso. Esse sal não serve para salada, não serve para o arroz e feijão. Para esse tem que ser um pouco mais fino. E algumas vezes a gente é muito grosso. E acaba atrapalhando. Deus o abençoe, viu? Dá um copo d'água, tá vendo? Já chegou. Em sexto lugar, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja vitoriosa. Vitoriosa sobre o quê? Eu alistei várias coisas. Sobre o pecado. Vitoriosa sobre a superstição. Eu pastoreei a igreja IECA de Atibaia. E numa sexta-feira, eu fui visitar um membro da igreja. E nós saímos juntos para fazer uma visita.
Essa pessoa foi comigo. A gente estava andando na calçada, de repente ela saiu correndo assim, foi para a rua e voltou do outro lado. Eu falei, o que aconteceu? Já daí para a rua. Ela falou, eu não passo embaixo de escada. E principalmente numa sexta-feira. E se fosse 13, seria pior ainda. Eu já vi gente na igreja também jogar sal grosso atrás da porta e colocar uma vassoura. Porque a visita que vinha não era agradável. A igreja vitoriosa é a igreja sem superstição. É vencedora sobre ela, sobre desigualdade, preconceitos, exploração, pobreza, fome, mentira. Quantas mentiras têm acontecido dentro da igreja? Fatos que acontecem que quando a pessoa fica sabendo, diz, mas não foi isso que aconteceu. É aquele ditado que diz que quem conta um conto acrescenta um ponto, né? Então, se passar na boca de 10, quando chega de volta, o negócio foi acrescentado barbaridade, né? Mentira. O inferno e o diabo. Igreja vitoriosa. O que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 16, versículo 18. Vamos ver aqui onde é que eu pus Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe quando as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Enquanto a gente estiver pregando o Evangelho. Porque a hora que você parar de pregar, ela vai prevalecer. O que eu preciso é anunciar o Evangelho. Porque nós somos vitoriosos. Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu a salvação. Ele já nos garantiu um lugar na eternidade. Como é que você está? Igreja vitoriosa. Uma igreja de amor. Onde o amor é intenso, vivido, praticado, nivelador. Onde ele flui, onde ele permeia e satura, onde ele pode impactar o mundo, onde ele é a identidade, a marca, a tônica, o amor. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem alguns textos que eu vou ler com os irmãos. João, capítulo 13, verso 34 e 35, diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Romanos capítulo 3, versículo 8 a 10 diz: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. E tem mais um versículo que eu gosto demais. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você ama o teu irmão? Quando você vem na igreja que você abraça o irmão ali e diz eu te amo, é de coração, é de verdade? Ama mesmo? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Eu estou junto com a Natalina, esses 51 anos,
Nós somos bem diferentes um do outro. A gente está junto porque a gente se ama. A gente suporta o erro um do outro. Quem está acostumado a receber as minhas mensagens, há pouco tempo atrás eu fui com a minha esposa num lugar comprar uma roupinha, um presente para minha neta. E bem na frente da loja tem um mercado. E o lugar que eu parei para descarregar a Natalina é lugar de carga e descarga. Então ela desceu e ia precisar tirar o carro de lá. Aí fiquei olhando na pista para ver os carros para eu poder sair. Quando parou, eu engatei a marcha ré e saí, fui embora. Encontrei o lugar, parei, voltei e vim na loja. Ela não estava na loja. Do lado tem uma loja de cosméticos, eu falei, talvez ela está aqui. Fui lá, também não estava. A moça falou, você está procurando a sua esposa? Falei, tá. É aquela lá? Ela sentada no chão, tremendo que nem não sei o quê. Eu atropelei ela. Ainda bem que o que mantém a gente é o amor. E uma mulher falou para ela, pode deixar que eu peguei a chapa, já vou chamar a polícia, porque ele está indo embora. Ela falou, não chama não, porque é meu marido. Graças a Deus a gente não estava brigado, estava tudo certinho, tá? Foi uma casualidade, tá? E não foi uma batida, ela estava atrás do carro, eu só empurrei, ela perdeu o ponto do apoio e caiu, tá? Vocês nem imaginam como é que eu passei aquela noite. Ela dormiu, eu não. Tá? Terrível. Sabe por que a gente continua junto? Porque a gente se ama. Como é que está o seu amor para com a igreja de Cristo? Quando Deus olha, eu estava conversando essa semana com um rapaz no Desafio Jovem. Sabe o que alegra a mim? Que Deus não vê o Cloriovaldo. Cada vez que ele vê o Cloriovaldo, ele vê o Cloriovaldo através de Cristo. Foi ele que me justificou. E a razão para eu viver esse amor, eu viver essa igreja que é dos sonhos de Deus, é por isso, porque eu fui justificado, eu fui perdoado. Ele tirou meu pé da lama e firmou sobre a rocha. Eu preciso aprender a viver. Eu sou pecador, continuo pecando. Mas aqueles que recebem minha mensagem também têm me ouvido falar muitas vezes, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. É isso, é o meu alvo. É cada dia ser melhor, para servi-lo, para adorá-lo. Por último, uma igreja jovem. Por uma igreja jovem, entendemos uma igreja arejada, aberta, sensível, que se renova. Segundo os presbiterianos, uma igreja renovada sempre... Tem ninguém presbiteriano aqui, né? Uma igreja renovada sempre renovando. Essa que é a meta nossa. E deve ser a sua. Uma igreja de olhos abertos. Uma igreja sensível ao sopro do Espírito Santo. Uma igreja sem muros, sem preconceitos, sem barreiras. Que pensa e preza o seu passado, que vive o seu presente, que descortina o futuro com os olhos de Deus. Uma igreja sem ranços, sem mágoas. Uma igreja saudável. Uma igreja de face descoberta, porque o seu rosto é lindo. Assim é uma igreja jovem, bonita. O que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 5, 27 diz assim, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja dos sonhos de Deus.
Você faz parte dessa igreja? Eu faço. Vocês todos fazem parte dessa igreja. E essa igreja precisa funcionar, precisa agir. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus. E a presidência que nós temos hoje está tentando acabar com a igreja de todas as formas. Está tentando acabar com a família e com a igreja. Se a igreja não for atuante, se a igreja não for essa igreja que tem o rosto lindo, que é vitoriosa sobre o pecado, sobre o diabo e o inferno, as portas vão se fechar. Tem alguns lugares do mundo que já é proibido pregar o evangelho. Em São Miguel Paulista, morei lá tanto tempo, tem um cemitério imenso. Dia 2 de novembro é proibido pregar o evangelho na porta do cemitério. Quem tem que entregar folheto tem que ficar 500 metros longe da porta. Se fazia culto lá quando pessoa evangélica era sepultado. Hoje não pode. Você faz na igreja, lá não pode mais. Mas os macumbeiros podem, os espíritas podem, os evangélicos não.